De novo, quais são os elementos da ação? Partes, causa de pedir e pedido. Parte, causa de pedir e pedido. Parte, causa de pedir e pedido. PCP, que é CPC ao contrário. Ok? Beleza, Mozart? Então, eu já sei quais são os elementos da ação, partes, causa de pedir e pedido. O que isso serve para mim? O que nós estamos estudando no artigo 301 é litispendência, coisa julgada. Litispendência e coisa julgada acontecerá quando se repetir uma ação. Se repetir uma ação, estará havendo ou litispendência ou coisa julgada. O que vai distinguir? Se esta ação que está sendo repetida ainda está em curso, é litispendência. Se essa ação que está sendo repetida já foi julgada no mérito, é violação à coisa julgada, porque já houve solução para aquele conflito. E como é que eu identifico se a causa é idêntica à outra? Ou seja, se eu estou repetindo alguma ação que já existiu ou que está em curso, quando elas tiverem as mesmas características, na verdade, dos mesmos elementos. Então, eu preciso saber que você sabe que são elementos da ação, parte, causa de pedir e pedido, para poder identificar uma litispendência, para poder identificar uma coisa julgada. Isso está no artigo 301, por isso que eu estou falando agora. Como a gente vai ler isso no artigo 301, eu precisava que você relembrasse disso aí. Abre a tela de novo. Se nós voltarmos para o artigo 301, olha o que está dizendo aí no parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Então, se eu estou reproduzindo uma ação que havia sido anteriormente ajuizada, eu estou diante de uma litispendência ou de uma coisa julgada. O que vai diferenciar se é litispendência ou se é coisa julgada? Uma ação é idêntica à outra, para você saber que está se repetindo a mesma ação, quando entre elas tiverem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Filho, quais são os elementos da ação? PCP. PCP. A litispendência, parágrafo 3º, quando se repete a ação que está em curso. Então, se a ação ainda está em curso, é caso de litispendência. A coisa julgada, quando se repete a ação que já foi decidida. Então, se já foi decidida, o que você vai verificar é coisa julgada. Então, se já foi decidida, o que vai verificar é coisa julgada. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por sentença de que não caiba recurso. Parágrafo 4º já é outra coisa. Beleza, Mozart? E o que acontece se eu alegar litispendência, se eu alegar coisa julgada na minha contestação em preliminar? Vá para o artigo 267 do CPC, para o inciso 5. Você sabe que se for alegada litispendência ou coisa julgada como preliminar, o processo será extinto com ou sem resolução de mérito? Sem resolução de mérito. O processo será extinto sem resolução de mérito. Lembrando também, sentenças sem resolução de mérito fazem coisa julgada material? Sentenças sem resolução de mérito não fazem coisa julgada material. Se não fazem coisa julgada material, impedem a repropositura da ação? Não impedem a repropositura da ação. Tem exceção? Tem exceção. 3 exceções. Se você não sabe, pelo amor de Deus, vamos ler logo o artigo 268 do CPC. Estava nem preparado para explicar sobre isso, mas vamos explicar. Artigo 268 do CPC. O artigo 268 diz que quando se extingue o processo sem resolução de mérito pelas hipóteses do artigo 267, isso não impede que a ação seja reproposta, salvo se o motivo da extinção estiver no artigo 267, inciso 5, que são justamente as hipóteses de litispendência, coisa julgada e de perempção, que são as hipóteses de litispendência, coisa julgada e de perempção. Então, se eu perguntar a você, sentenças terminativas extinguem um processo com ou sem resolução de mérito? Sem resolução de mérito. A sentença terminativa impede a repropositura da ação? A sentença terminativa não impede a repropositura da ação. Mas, tem exceção? Tem quantas?
3. Quais são? Perempção, litispendência e coisa julgada, que eu chamo carinhosamente de pelico. Pelicó. Pelicó. Entendi não, Mozart? Abre a tela aí. Se você for para o artigo 268, ele se reporta ao artigo 267. O artigo 267, inciso 5, ele diz que são hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito. No inciso 5, ele fala de perempção, ele fala de litispendência, ele fala de essa minha letrinha hoje está linda. Litispendência e fala de coisa julgada. Hoje é o dia das letrinhas. Senhores,